Então, os objetivos de hoje nós temos, né, para refletir. Então, nós temos os objetivos de hoje, que é refletir junto com vocês sobre a importância da formação pessoal e formação coletiva para o ambiente escolar. E também pensar em temas que visam melhorar o relacionamento na comunidade escolar. Então, nós vamos começar com esse questionamento, né? Eu, professor, o aluno e a comunidade escolar, né? Esse triângulo amoroso. E depois nós vamos refletir um pouquinho sobre equilíbrio. Muito bem, então o que nós vamos precisar? Que vocês peguem aí o caderno de anotações de vocês, né? Uma caneta, um lápis, para a gente poder começar a construir essa reflexão, tá bom? Então vocês têm aí um minutinho, uns 2 minutinhos, para que vocês consigam pegar esse material, tá bom? E eu aguardo. Muito bem, eu espero que vocês já tenham conseguido pegar aí o caderno de anotação, caneta, lápis, para a gente poder iniciar, tá? Nesse momento, gostaria que vocês relaxassem, né? Pega o ar pelo nariz, solte pela boca. A gente sabe que a gente já veio aí de muitas informações, né, da nossa TPC, do Centro de Mídias, mas vamos procurar nos acalmar, para que a gente consiga realmente fazer uma reflexão e tenha mais resultados. Então, quando eu paro para pensar, né, você para pensar no eu, professor. Então, como nós vamos fazer essa reflexão de hoje? No caderno de anotação de vocês vão colocar essas reflexões em tópicos, ou palavras, ou frases, ou nome de pessoas que vocês possam ser representados naquele momento. Mas não precisa ser assim algo que vocês fiquem ali dissertando muito. Não, a reflexão ela tem essa intencionalidade para vocês simplesmente pontuarem por tópicos, para a gente ir construindo esse material, esse texto, tá bom? Então, muito bem, quando a gente pensa no eu, professor, vocês vão colocar aí em tópicos. Como eu escolhi minha profissão? Como eu escolhi o curso de educação física especificamente? Porque tem alguns que têm outras profissões também para mim, né? Então, nesse momento, vocês vão colocar em tópicos, né? O que levou vocês a escolherem essa profissão? O segundo, se vocês ainda não conseguiram, né, elencar todos, né? Que fatos que motivaram vocês a escolherem essa profissão? E agora, que bons exemplos, né, de professores, de ações, de momentos que vocês tiveram na vida de vocês, que vocês entendem que foram, assim, fundamentais para que vocês escolhessem a profissão. E agora, quais foram as dificuldades? Quais foram as minhas dificuldades no momento dessa minha escolha? O que vocês poderiam considerar como dificuldades? E, por fim, quais foram as superações? Hoje, passado já um certo tempo, o que vocês consideram que vocês conseguiram superar? Aqueles momentos, né, já passaram, então o que vocês conseguiram superar? Quais foram as minhas superações? E para finalizar, vamos relembrar um dia que com certeza foi um dia muito significativo para a gente, que foi o dia da nossa formatura, da nossa colação de grau. Então, aqui a gente pode lembrar o juramento que nós fizemos, né? Temos algumas diferenças, né? De algumas décadas, ou até mesmo, né? Para quem fez o bacharel. Mas vamos considerar que esse seja um juramento, né? A base dele, né? Foram para todos nós, foi para todos nós, tá bom? Então, juro diante de Deus e da sociedade que fará uso do meu trabalho,
que conduzirei meus esforços profissionais com a máxima responsabilidade, criando, através de uma educação física harmoniosa, para a formação integral do cidadão, exercendo com dignidade, zelo e competência as minhas atividades como educador em prol de uma sociedade justa, destacando o meu papel de mediador de conhecimento e agente transformador da sociedade, respeitando os postulados da ética profissional, estimulando o desenvolvimento científico, tecnológico e humanístico. Assim eu juro. Perante esse juramento que nós fizemos na nossa formatura, que tópico que vocês gostariam de marcar aí no caderno de vocês? Agora eu vou pedir para vocês tentarem, né, focar um pouco mais o olhar para o aluno. Mas esse olhar, ele tem que ser muito sincero, né? É um olhar em que vocês se sintam à vontade. Por quê? É você e o seu caderno. Então, mesmo que vocês queiram reproduzir no caderno algo que vocês não estão sentindo, de repente a gente não está sendo leal com a gente mesmo. Então, é importante que a gente, nesse momento, a gente tenha esse diagnóstico muito claro, né, em relação ao aluno, tá? Para a gente poder ter novas ações também e também evoluir, né, na nossa prática docente. Então, pensando no aluno, nós temos cinco pontos aí para refletir. O primeiro, qual o nível atual de desempenho do meu aluno? Foquem somente para os alunos de vocês, as turmas que vocês têm. Esse exercício a gente sabe que é bem complexo, porque vocês têm muitas turmas né, dos 3 segmentos. Então, vamos pensar assim, quem tem os 3 segmentos, nesse momento, procura fazer esse exercício só com foco em um segmento, tá? Para a gente conseguir ter mais dados para a gente ter ações mais eficazes, tá bom? Então, só pensando no primeiro, qual é o nível atual de desempenho do meu aluno? Que palavras que eu posso colocar ali como tópicos que possa representar esse nível de desempenho do meu aluno? Aí o segundo, o que é necessário ensinar no processo educativo? Somente focando para o aluno. O que é necessário ensinar no processo educativo? Coloquem em tópicos o que vocês consideram fundamental aí para que esse processo aconteça. O terceiro é bem desafiador, né? É como atingir os resultados esperados. Quais as palavras que eu posso colocar que possa representar, que eu possa conseguir atingir esses resultados esperados? A quarta são as minhas atividades, as minhas sequências didáticas, né? Elas estão de acordo com a realidade? Só vou retomar para quem estiver fugindo um pouquinho ali do segmento. Para quem tem os 3 segmentos, foca em apenas um segmento para que a gente consiga levantar, né, dados mais precisos para as ações, tá bom? E o quinto, os instrumentos, né, as ferramentas que estão sendo utilizadas, né, elas estão sendo eficazes? Que eu posso colocar isso em tópicos, eu posso colocar as ferramentas que eu estou utilizando, posso colocar sim e não, posso colocar um sinalzinho de mais ou de menos, então aí vai da anotação pessoal de cada um, tá bom? E a participação do aluno? Como que ela está?
E o engajamento desse aluno, né? Como que ele está engajado nesse momento? Comportamental, emocional, cognitivo. E o aluno perante a autoavaliação, né? Que retorno que ele me deu dessa autoavaliação dele? Como que eu consegui ouvir, né? Perceber, entender essa autoavaliação do aluno? Muito bem, agora vocês respirem fundo, né? Passamos aí o nosso segundo tópico, agora nós vamos para o terceiro, que é a nossa comunidade escolar. Então, vamos pensar um pouquinho em relação a essa organização estadual em que nós estamos inseridos, né? Então, que tópicos que eu posso estar utilizando para representar essa organização que nós temos, né? De secretaria, essa organização do centro de mídias, as aulas que estão sendo passadas pelo canal de TV, essa nossa formação continuada, o material que está disponível de pesquisa para a gente poder revisitar na plataforma do AVA e FAP, o nosso próprio currículo paulista, toda essa organização que nós temos, né, dessa instituição. Que palavras que eu poderia, que tópicos, né, que palavras que eu poderia simbolizar essa organização estadual? E aí eu vou ter um olhar um pouquinho mais direcionado para a minha unidade escolar. Dentro, né, dessa organização da minha unidade escolar, eu tenho aí a minha equipe gestora, os funcionários, os professores, os pais e os alunos. Que palavra, que sentimento, como que eu posso simbolizar essa unidade escolar neste momento? E aí uma reflexão muito importante, né? Se nossas ações, se elas estão sendo coletivas. E aí, que palavras que nós podemos, né, colocar aí em tópicos, né? O que estamos acertando, né? O que acertamos até agora? E para finalizar, o que precisamos revisitar? Qual que é a nossa intenção desse registro? É justamente ter ali um material que se torne palpável, como todos os registros que fazemos. É um material em que ele pode nos trazer oportunidades, né, para que a gente tenha um outro olhar. Então, se nós pegarmos os nossos registros, né, das aulas em que preparamos há 10 anos atrás, né, nós podemos ver, fazer uma análise daquele material e falar assim, nossa, eu já tinha até esquecido que eu tinha feito isso, olha que ideia bacana, deu um bom resultado, ou não, nossa, isso daqui a gente teve que melhorar, a gente teve que adaptar. Então, de verdade, todo o registro, ele é fundamental para essa concretização de conhecimento pessoal. Por isso que a gente fala que da maneira como a gente queira deixar o material registrado, né? Ou através de cadernos, de escrito, de fotos, né? De vídeos. Então, a gente tem algumas diferentes maneiras de registrar. Mas o que é importante para a nossa formação é o registro, a gente conseguir ordenar esse registro de alguma forma, certo? Então, eu acredito que vocês tenham conseguido, pelo menos, registrar aí alguns tópicos, tá? Eu vou parar esse compartilhamento, porque a gente precisa, agora, ver se eu consigo aqui compartilhar. Quem não terminou ainda pode ir terminando, tá? Então, eu vou passar esse texto para vocês,
Eu gostaria, assim, quem estivesse anotando, né, parar de fazer as anotações, prestar atenção nesse, esse vídeo, ele é bem curtinho, tá? Para que a gente possa continuar a nossa reflexão, tá bom? A minha prova, quando eu sumi, porque eu fiquei doente e tive que parar um pouquinho de fazer vídeo para me recuperar. E também porque eu tinha que realimentar minha cabeça. Então, fui ler, fui atrás de conteúdo, de leitura, de alimento intelectual. E aí eu parei um pouquinho. Mas está de volta. Se aceitar e se conformar. Qual a diferença entre os dois? Se conformar é entender o que você tem e dizer, tá bom, eu nasci assim mesmo, né? Fazer o quê? Se aceitar é entender o que você tem e continuar. Beleza. Eu nasci assim, eu tenho o que eu tenho e eu vou ser feliz do jeito que eu sou. E eu vou correr atrás das coisas. Se aceitar é pôr uma vírgula nessa história. E se conformar é pôr um ponto final. Não ponha um ponto nessa história. Põe uma vírgula. Continue. A vida é curta quando você não sabe usufruí-la. Quando você sabe, ela pode durar uma eternidade. Beijo. Então tá bom. Desculpem, gente. Enfim, esse texto, a autora é a Clara Nogueira Marinho. Ela é estudante de letras da Universidade de Brasília. Ela é escritora de vários, né, poemas, assim, ela tem um perfil mais para poemas, e ela é palestrante motivacional. Mas aí vocês vão perguntar, né, o que esse vídeo vai ter a ver com o nosso questionamento anterior? É justamente porque ela traz algumas falas, né, que estão de acordo com a nossa reflexão, né? Então, dentro ali, né, do que vocês colocaram como tópicos, né, se nós formos revisitar esse material, quando ela fala, olha, eu precisei ficar um pouco afastada e depois eu precisava me realimentar, né, intelectualmente, eu precisava ler, eu precisava buscar, eu precisava encontrar algumas, né, saídas, algumas possibilidades ali para o momento, né? E ela traz essa questão, né? E agora, né? O que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente aceitar a situação, ou a gente vai se conformar, né? A gente vai colocar uma vírgula, ou a gente vai colocar um ponto final. Então, esse questionamento é muito bacana para o exercício que vocês estão fazendo hoje, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão nas anotações que vocês fizeram aí agora, né? Na frente dos tópicos, rapidamente, vocês vão colocar uma vírgula ou vão colocar um ponto. Sem muitos questionamentos. É esse momento que vocês estão vivendo agora. O que vocês querem colocar vírgula e o que vocês podem colocar ponto. Gente, assim, lembrando, né, que todo registro ele deve ser revisitado, até mesmo porque o conhecimento, ele não vai ter essa questão de limitação. Então, de repente, se eu coloquei um ponto, né, em algo que eu percebi que eu poderia colocar um ponto, pode ser que amanhã eu já tenha passado por uma outra experiência que, de repente, eu possa revisitar e tirar esse ponto e colocar uma vírgula, não é?
Então, de verdade, a construção do conhecimento, ela sempre tem que estar aberta para essas alterações, tá bom? Muito bem. Continuando. Respirem fundo, tá? Que hoje a TPC é para vocês, foi com essa intencionalidade, para vocês refletirem, ter um pouquinho um olhar, né, para dentro de vocês, da formação pessoal de vocês, para ter um olhar, né, para o aluno, daquilo que o aluno precisa, né, de vocês, e que vocês também não estão sozinhos, porque a gente tem a comunidade escolar, tá? Então a gente pensa nesse, vamos só focar nesses três hoje, né? Que é você, enquanto professor, o aluno e a comunidade escolar, tá bom? Então a intenção foi trazer, através do vídeo, essa questão, que a gente pode colocar uma vírgula, né? E continuar a história, não é? Então, esse vídeo, ele traz essa alegria para a gente, olha, a gente está continuando a nossa história, estamos passando aí por momentos, né, de superação pessoal, de superação coletiva, de aprendizagem, de muitas coisas boas, mas também de muito, né, de muita dor, de muita dificuldade, de muita preocupação, de muita ansiedade, e sem contar de muitas perdas de vida, né? Então, todos nós ficamos muito abalados emocionalmente. Mas também é um momento em que a gente tem que olhar para nós, né? E o quanto nós estamos construindo a nossa história. E aí o quanto que nós podemos colocar uma vírgula e continuar lindamente, né? A nossa história, como nós temos feito aí a cada dia. Então, agora, vocês sabem que eu adoro um desafio, né? Eu acredito que a gente precisa muito do concreto, precisa materializar, para de verdade ter aquela sensação sinestésica, né? Aquele gostinho de que, olha, estamos vivendo, né? Vivenciando, aprendendo algo que vai ter um sentido, um significado para a vida da gente. Então, muito bem. Então, o que eu preciso? Depois vocês vão tirar fotos e vão mandar para mim, tá? Se isso não for possível agora. Nós vamos fazer o seguinte: eu vou precisar que vocês peguem 3 copos de tamanhos iguais, né? E 3 facas iguais, tá? Para a gente poder fazer esse desafio. Então, vamos lá. Espero que vocês consigam pegar rapidamente. Esses copos, eles podem ser de plástico, desde que sejam da mesma altura, né? Do mesmo tamanho. Podem ser canecas também, que sejam, né, mesma altura, o mesmo tamanho, não tem problema. Só não dá muito certo com aqueles copinhos descartáveis, de plástico aí não dá certo, tá bom? As facas, elas podem ser aquelas que têm o cabinho, também dá certo, mas tem que ser as 3 iguais, tá bom? Pode ser de pontinha arredondada ou pontinha mesmo, não tem problema. Muito bem. Espero que vocês tenham conseguido pegar aí os copos, né? Quem estiver fora de casa, né? Que a gente sabe que tem alguns que não estão dentro de casa assistindo, participando da ATPC, mas fica aí o desafio para quando chegar em casa, perceber, né, e conseguir fazer esse desafio. Então, ele é muito simples. O que nós vamos fazer? Primeiro, vocês vão colocar os copos no formato de triângulo, tá? Vocês vão colocar 3 copos, né, um em cada ponto, formando um triângulo. Até aí tá bem fácil, né? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma faca, né, para distanciar cada copo. Só que a gente não vai deixar o espaço entre a faca e o copo. Então, ele vai se formar, né, um triângulo também. Quando vocês conseguirem ajeitar direitinho, o que vocês deverão fazer? Vocês vão retirar essas facas, mas vocês vão manter os copos nessa distância em que as facas deixaram eles, tá bom? Para que dê certo. Nossa, mas e agora? O que a gente vai fazer com isso? Os 3 copos separados e as 3 facas. Que desafio será esse, não? Muito bem. Então, o desafio vai ser o quê? Montar uma ponte com as facas. E quando a gente pensa em ponte, a gente pensa que elas vão ficar na parte superior, tá bom?
Então, ali tem umas regrinhas para a gente seguir. Então, a ponte, ela deverá ligar os 3 copos, de uma certa forma, né? Ela tem que ligar os 3 copos. Os copos, eles não podem sair dessa posição, na posição que foi a distância, né, entre as facas, eles têm que ficar nessa posição. Eles não poderão utilizar nenhum outro utensílio de objeto. Eu vou pegar mais um copo e vou colocar, né, aqui para facilitar, para segurar a faca. Não pode, tá? E também não podem ficar segurando. Eu vou ficar segurando aqui as facas para fazer a ponte. Também não pode. Então, as facas, elas deverão ficar suspensas nos copos. Vamos ver quem consegue? Eu gostaria que quem estivesse fazendo pudesse abrir somente a câmera, né, para a gente ver, para a gente poder ter uma noção do que vocês estão, se vocês estão conseguindo ou não. Eu tô tentando, mas ainda não achei a solução, não, ó. Então, vamos lá, vamos tentar achar a solução. Teve alguém que colocou, eu acho que a faca, mas a boca do copo, ela tem que estar para baixo, hein? Ô, Túlio, o copo, ele tem que estar virado com a boquinha para baixo, a caneca tem que estar virada com a boca para baixo. Da Magda eu não consigo ver, tá muito florido. Deixa eu ver aqui. O Eduardo Prando, ele já deu um jeitinho lá de conseguir. Vamos ver quem mais. Ô, Túlio, o copo ele tem que estar à distância de uma faca para outra. Você acha que não mediu antes a faca? Tem que colocar a faca separando as canecas. Quem conseguiu não fala não, tá? Deixa aí o pessoal tentar vencer os desafios. O copo tem que estar com a boca para baixo, tá, Vilma? Vilma, o copo tem que estar o copo tem que estar com a boca para baixo. Para baixo? Copo com a boca para baixo. A faca, ela tem que ter a distância de um copo. Quem está colocando a faca em cima, interligando, tem que ver direitinho, porque é o espaço da faca, ele não vai ficar em cima. Tem que colocar primeiro na base, na mesa, antes de tirar a faca. O meu eu não sei fazer, não. Não? É assim. E assim. Primeiro mede. Isso aí, Túlio. Mede, a faca tem que ficar certinha entre um copo e um outro. Deixa bem no copo. Isso, no meio do copo. Deixa a distância da faca para depois você tirar a faca. Você está colocando as facas dentro do espaço dos copos. Ela tem que ficar entre um copo e o outro. Ele vai ficar entre uma caneca e a outra. E aí, Paula, você está tendo um ajudante aí para ajudar a resolver a sua situação, o problema aí de hoje, Paula? É meu filho de 4 aninhos, mas não tá dando certo, não. Tá difícil esse desafio, né? Eita, caiu. Tá difícil. Aí, Túlio, aí você vai perceber que a faca ela não vai parar de uma caneca para outra. Esse é o desafio agora. Como que você vai fazer essa ponte? Não consegue. Não consegue? Acho que vocês vão conseguir sim. Não deu certo. Então vamos pensar nas possibilidades. Já teve gente que conseguiu. Se eu não consigo colocar uma faca que vá de um copo para o outro, como que essa ponte pode se dar? Saindo do copo e talvez...
Tem alguém que está colocando ponto final nesse desafio. Tem gente que já está colocando um ponto final, já está desistindo, já não quero mais. Vamos ver aí que tem alguns ainda que estão colocando uma vírgula aí nesse desafio. Não pode Parece se aproximar que tem um que ter pouquinho equilíbrio. do copo? Não pode Não aproximar pode. um pouquinho do copo? Não pode mexer no copo. Vocês estão querendo burlar já, né? Estão querendo quebrar as regras. Ih, tá longe, viu? Tá longe, será? E não vale colar com Super Bonder. Não, não pode. Edneia, o professor Oi. Evandro pediu para você É. repetir as informações sobre o desafio. Ah, tá. Peraí que eu já vou. Estou colocando aqui, ó. Consegui compartilhar, Sarita? Sarita, consegui Conseguiu. compartilhar? Então tá bom. Sim. Então aqui, olha. Primeiro, deixa eu voltar aqui um slide antes. Olha, os copos, eles têm que estar virados para baixo, tá? Então, a gente vai colocar o copo com a boca para baixo e a faca, ela tem que ficar entre um copo e outro, tá? Se eu colocar a faca aqui, eu vou diminuir o espaço, tá? Então, eu tenho que colocar exatamente entre um copo e outro para que a faca, quando eu retirar a faca, vai ficar somente o triângulo feito pelos copos. Então, aí estão as regras, ó. A ponte, ela deverá interligar os 3 copos. Os copos, eles não podem sair dessa posição, né, desse distanciamento da faca. Vocês não vão poder utilizar nenhum outro, né, objeto ou utensílio para conseguir fazer esse apoio da ponte. E vocês também não podem ficar segurando. Então, as facas, elas deverão ficar suspensas nos copos, formando uma ponte. Muito bem. Já podemos dar a solução? Eu acho que eu consegui, hein? Você conseguiu? Pode mostrar? Espera aí que eu estou compartilhando. Eu vou parar meu compartilhamento. O Eduardo também já tinha conseguido. Isso. Eu também consegui. A Sandra também, né? Eu já dei um spoiler lá da solução quando fui abrir o PowerPoint, né? Opa, o povo já pegou. Muito bem. Quem mais conseguiu? Sabrina. Sabrina também, muito bom. Águida consegui também. Muito bem. Eu vou continuar aqui, gente, porque senão eu me empolgo. E aí já viu. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Estou compartilhando, Sarita? Sim. Ai, que bom. Então, muito bem. Então, aqui a gente vai para a solução, né? Qual que é a nossa solução? Que ao mesmo tempo que uma faca, ela vai sustentar a outra faca, ela estará sendo sustentada por uma outra. Então, se a gente perceber aqui no desenho, o que vai acontecer? Ela vai formar um pequeno triângulo aqui, né? Ao mesmo tempo que ela está sendo sustentada, ela vai estar sustentando outra. Tentem fazer dessa forma para vocês construírem a ponte de vocês aí. Conseguiram agora, né? Eu espero. Muito bem. Muito bem. Então, com este desafio, né? O que eu quis mostrar para vocês, né? Trazer para a gente refletir um pouquinho sobre o equilíbrio. O equilíbrio que tem que ter aqui, ó. Para eu conseguir esse equilíbrio, eu dependo de algumas situações, tá? Então, quando a gente vai falar no equilíbrio físico aqui do nosso desafio, eu peguei aqui a questão do conceito, né? Um corpo está em equilíbrio quando a somatória de todas as forças que atuam sobre ele for nula, ou seja, igual a zero. Então, de acordo com a primeira lei de Newton,
Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo é nula, então o corpo permanece em seu estado de repouso ou em um movimento retilíneo uniforme. E se a gente trouxer a questão da capacidade física do equilíbrio, né, da nossa disciplina, o que a gente vai perceber que ela é conseguida por uma combinação das ações musculares, né, com o propósito de assumir e sustentar o corpo sobre uma base, né, contra a lei da gravidade. Então, ela pode ser de 3 tipos: o dinâmico, o estático e recuperado. Mas, muito bem, a nossa reflexão em relação a equilíbrio, ela não vai caminhar nem muito para a nossa parte específica da nossa disciplina e nem muito para a parte física. Ela vai nos proporcionar uma reflexão sobre a nossa atividade de hoje, tá? Esse nosso desafio, né? O que esse nosso desafio tem a ver com a nossa reflexão de hoje. Então, o que eu gostaria que vocês, após, né, quem não conseguiu montar a sua ponte, então monte, né, que aqui tá bem claro como as facas vão ficar sustentando uma e sendo sustentada, né? E aí no chat vocês vão responder para mim, né? Os copos podem representar quê? E as facas, elas podem representar o quê? Dentro dessa nossa dinâmica da reflexão, tá? Nós falamos, né? 3, né? Componentes importantes para a nossa vida profissional, não tem como, né? Desvinculá-los. E aí, essas facas, essa ponte, o que significa essa ponte? O que essa ponte pode representar para a nossa reflexão de hoje? Então, vocês vão lá no chat, somente no chat, vão colocando lá. Questão 1, o que representam os copos, e questão 2, o que representam as facas. Tá bom? Muito bem. Vamos ver aqui no chat, então, as contribuições de vocês. Pessoal, depois quem não conseguiu fotografar, pode mandar a foto lá no nosso grupo, é bem legal. Depois eu vou encaminhar o PowerPoint também para vocês verem que a gente não mudou as regras não, tá, gente? As regras foram as mesmas, tá? Edneia, você viu aí, Oi. o professor Fábio mandou uma foto que ele cumpriu o desafio. Ai, que gracinha. Aí, Fábio. Aí ele colocou uma foto, que bacana. Missão cumprida, isso aí, Fábio. Os copos sustentando. Ah, tá. Então, muito bem, ó. O professor Eduardo também colocou um comentário interessante aqui. Ele colocou que os copos são os obstáculos e as facas são as pessoas, são os amigos. Muito bem também. Estamos começando. O professor Leandro Luiz colocou: o copo é a equipe escolar e a faca são os alunos e a comunidade. A professora Bruna: copos, obstáculos, facas, a união para vencer esses obstáculos. Gente, é maravilhosa, né? A reflexão, ela traz primeiramente essa diversidade, né? Como nós somos diferentes, como nós construímos, né, os nossos pensamentos, né, de uma maneira tão rica, né? Traz muito, né, o que é pessoal. Então, não tem como. Então, essas reflexões, elas são merecedoras, né, de muita análise mesmo, porque traz, né, o que vocês estão vivendo e dentro da prática docente de cada um. Então, está muito bacana. Tem a Iralda que colocou aqui, Sarita, não sei se você está antes ou depois, que os copos eles representam os pilares da educação e as facas são os professores, os alunos e a comunidade. Sim. Tá? Tem mais alguém que colocou aqui uma foto? Ai, Coldbelly, eu não sei, Coldbelly, qual que é o primeiro nome?
Ó, o Paulo também conseguiu colocar a foto. Os copos são as dificuldades. Professor Eduardo também colocou foto. Ah, e a Paula conseguiu fotografar, o garotinho conseguiu, que lindo. Professora Rosângela, professor Túlio. Ah, o Túlio conseguiu aí, grande Túlio, olha lá, ó. Ficou muito bacana. Tem aqui alguém que eu não sei quem que é. Tá como administrador Escola de Gomes, eu não sei quem que é. Os copos são os pilares da educação e as facas são os alunos e a comunidade. Ó, o Eduardo também conseguiu colocar a foto dele. Muito bacana. Diva Gomes sou eu, Edneia. Ah, é Diva você? Gomes Não sou aparece. eu. Ah, sou parece Diva administrador. Ah, parece administrador. Então é a Como que eu Rosângela. coloco meu nome? É que você tem que entrar com o seu e-mail no computador. Vai ver que você entrou primeiro No logando algum celular. e-mail deles. É, aí, Eu tô mas não entrando no agora. celular, Não né? agora. Ah, no Ah. celular. Então tá. Então é por isso. Sou eu. Ó, os copos é a equipe escolar. Ô, Edneia, tudo bem? Oi, tudo. O meu chat está desligado para mim, diz que está desabilitado pelo administrador, não consigo digitar nada. Você tá de celular, não? Celular. Ah, então é por isso, é porque é um outro domínio, né? Às vezes o chat fica bloqueado mesmo. Entendi, beleza. Mas pode legal. falar aqui. Pode Mas falar bem aqui. legal a dinâmica, né? Eu estava até pensando em usar outra coisa sem ser faca para poder passar para os alunos, sabe? Alguma coisa. Não, mas outro tipo de... aí a gente pode utilizar para os alunos, por exemplo, eu não tentei com o garfo, mas talvez dê certo o garfo. Mas a faca sem ponta também, é que nem essas faquinhas de mesa, é bem tranquila, né? A gente, faquinha de mesa eles usam em casa normalmente, né? O que a gente tem que ter cuidado só com faca de ponta mesmo, né? Ou até mesmo aqueles palitos, que talvez eles não tenham, talvez o próprio pincel talvez dê certo, ou aqueles palitos de churrasco, palito de sorvete, que às vezes, ou caneta, eu não testei com caneta, mas talvez a própria caneta, talvez, ou lixa de unha, acho que lixa de unha também deve dar certo, então a gente pode pensar, vocês verem que eu tenho aqui um arsenal, né? Régua também, né, Edneia? Régua, é verdade, a régua também deve dar certo. Verdade, então, legal, Edneia. Aí a gente pode ir pensando em alguma coisa. Bom, mas vamos aqui, que eu tenho que ainda finalizar uma outra parte com vocês. A nossa reflexão, o copo é o conhecimento, as facas é a transmissão desses saberes, né, dos interligados. Aqui a gente consegue, então, pensar de diversas maneiras para a gente concretizar essa nossa reflexão dos copos e das facas. A princípio, como nós trabalhamos, né, com o eu professor, o aluno e a comunidade escolar, o que eu imaginei? Que esses copos, eles representam cada um desses personagens na nossa vida profissional, né? Eu, professor, eu, a minha formação, né? O aluno e a comunidade escolar. Se por um acaso a gente pegasse esses copos de diversos tamanhos, diversas alturas, será que a gente iria conseguir formar uma ponte? Muito difícil, não é? Trazendo para a nossa reflexão de hoje, então, se eu, enquanto professor, eu me preocupo só com a minha prática docente, só com a minha educação física dentro da escola, mas eu não consigo perceber, né, que esse aluno, que esse copo de aluno, ele está muito aquém ou está muito além, eu não vou conseguir manter essa ponte. Ou se a minha comunidade escolar, os pais, os gestores, os profissionais da escola não têm esse comprometimento, ou está muito além ou muito aquém, vai haver um desequilíbrio e essa ponte ela não vai conseguir se sustentar por muito tempo. Então, a nossa reflexão da ponte seria assim: essa ponte, ela causa o equilíbrio entre esses três personagens da nossa prática docente, né? Por isso que eu coloquei o eu professor, é o quanto que eu contribuo
né? E o quanto eu também tenho que aceitar a contribuição. Porque no momento em que a gente descobre que a faca, para conseguir realizar essa ponte, ela tem que sustentar, mas ela também tem que ser sustentada. Então, quantas vezes na nossa prática docente a gente não aceita ser sustentado, né? A gente acha que, não, né? É o egoísmo, né? Ou a gente acha que não, né? Mas não, tem momentos em que a gente precisa ser sustentado. Por isso que é um trio, né? Por isso que o nosso foco é o aluno, a gente sempre tem que manter essa ponte para o nosso aluno. E a comunidade escolar, ela é fundamental para que a educação aconteça. Não tem como eu pensar em trazer, né, tudo que poderia passar por essa ponte em questão de conhecimento, né, de ensino e aprendizagem, essa circulação que movimenta o educador, os desafios, né, como alguns colocaram. Nós, enquanto professores, nós precisamos dessa ponte, né, porque senão, como que vai ficar a nossa aula, a nossa prática? Nós vivemos de desafios. O quanto que vocês estão se superando, o quanto que vocês estão recriando, criando possibilidades, o quanto que nós percebemos as dificuldades dos alunos e o quanto a gente precisa ser sustentados para a gente também não desanimar. Lembra lá do texto da Clarinha? Quando que ela fala assim, olha, você pode colocar um ponto final, você pode colocar uma vírgula para continuar essa história, não é? Então, quando a gente perceber que essa ponte ela está começando a ficar desequilibrada, um dos três, né, tem que tomar a iniciativa. A comunidade escolar, ou até mesmo o próprio aluno ou o professor, para que a gente sempre mantenha esse nível, né, de interesse, esse nível de comprometimento de uma maneira igual, para que essa ponte ela continue sempre de pé. E nós sabemos que essa ponte nem sempre ela vai estar o tempo todo equilibrada. A gente vai passar. Quantas vezes nós já nos deparamos que essa ponte parece que ela não existe em algumas escolas? Gente, quanto que na minha vida profissional eu percebi que essa ponte ela não acontecia em relação ao aluno. Era só uma questão de conteúdo, de querer passar, e não tinha esse olhar, né? Então, essa ponte, ela praticamente ela não tinha como chegar até o aluno. Então, nós percebemos que a educação, ela tem se mostrado aceitadora desses desafios e muito mais, né? Empenhada, todos os setores empenhados para que o aluno, ele consiga manter esse copo sustentado. E aí a gente percebe que a nossa ponte atual está muito difícil, porque nós não conseguimos, muitas vezes, chegar neste aluno. Então, esse talvez seja o nosso desafio maior. Então, quando a gente faz a reflexão de como está o desempenho do aluno, ou como se a minha prática, né, como que está essas minhas aulas, elas estão chegando, ou até mesmo que conhecimentos educativos, né, conhecimentos que eu tenho que levar para o aluno, vocês mesmos já perceberam que nem sempre é o conteúdo de educação física, não é neste momento de pandemia que nós estamos vivendo. Talvez nós temos que levar para o aluno algo em que ele possa ser despertado, né, em que ele coloque uma vírgula na situação escolar dele e ele resolva continuar. Porque o ano letivo, como alguns pensam por aí que está perdido, ele não está perdido. Nós não podemos descartar todo esse nosso empenho, toda a nossa
demanda e todos esses alunos que estão fazendo, né, contribuindo com a maior dedicação, superando seus próprios desafios, até muitos financeiros, para conseguir cumprir, né, essa carga horária em busca de um conhecimento. Então, talvez esse nosso conhecimento, esse nosso olhar para o aluno, neste momento, talvez nós tenhamos que parar um pouco e conversar com a equipe gestora, com os nossos coordenadores, né? Que talvez a gente possa promover ali uma ação em que a gente possa motivar esse aluno para que ele coloque uma vírgula nessa situação dele e ele comece a participar. Então, que ações que, de repente, a educação física poderia motivar os alunos? Algo que seja possível para eles, algo que seja desafiador, mas que ao mesmo tempo seja prazeroso. E aí eu estava pensando, né, mediante o nosso currículo agora, né, do terceiro bimestre, nós temos aí alguns desafios. A gente tem o futsal, que de repente a gente poderia organizar desafios de embaixadinhas, né, colocar algumas regras que os meninos consigam realizar. Dentro de ginástica, de repente, criar alguns elementos, né, junto com as meninas que adoram, né, alguns meninos também que têm muita facilidade de montar coreografia, e a gente pode estipular algumas regras, né, e valorizar esses alunos, né. Então, de repente, a gente pode até montar um campeonato dentro da escola, ou a gente pode pensar em montar um campeonato entre a diretoria mesmo, se os professores estiverem afim. Nós temos aí a questão do basquete, de repente a gente pode colocar algo que seja possível hoje. Qual que seria? Estipular o tamanho de uma bola e para acertar num balde. Depende muito daquilo que nós temos, né? O que seja possível. Então, talvez seria o momento a gente ter esse olhar um pouquinho mais para o aluno e como nós, né, adultos, profissionais, de acesso ao conhecimento, como que nós podemos criar essa ponte até o aluno, como nós podemos motivá-los para que eles coloquem uma vírgula, né, e de repente comecem a participar, colocar de repente alguns desafios como esse, alguns desafios que sejam, né, mais voltados para o cognitivo, até mesmo colocar jogos de tabuleiros, fazer campeonatos, né, mesmo dentro da sala ou na escola, ou se vocês quiserem a gente faz, né, entre algumas escolas ou entre todas as escolas, a gente aceita todos os desafios, desde que a gente crie essa ponte entre os alunos, né, eu acho que esse é o nosso maior dever de educador, né, manter os nossos alunos aí motivados, participantes, né, que é isso que a gente quer, certo? Muito bem. Deixa eu continuar aqui, porque a gente também tá. Vamos aqui. Nós colocamos também eu espero que eu esteja compartilhando a tela. Sarita? Sim, Edneia, está. Obrigada. Então, aqui nós colocamos, assim, dicas, né? Como manter o equilíbrio entre professor, aluno e comunidade escolar. De verdade, eu não me pautei em nenhum autor específico. Edneia é louca, né? Eu fui buscando os temas que nós já trouxemos, na verdade, nesses nossos 10 encontros, né? E eu entendo que esse número 10, assim, ele traz uma grande alegria para mim. Só de ter vocês mais perto, de ter esse canal mais próximo, isso já me traz, assim, uma satisfação muito grande de poder contribuir, né, mediar, lembra lá que o professor vai mediar essas comunicações entre vocês. Então, assim, é muita
é muita satisfação perceber que o grupo dos anos iniciais, eles estão criando, né, as suas afinidades, né, têm os mesmos interesses, estão compartilhando, estão sentindo mais à vontade, que é um grupo menor. E, por um outro lado, o grupo, né, dos anos finais, do médio, eles acabam se fortalecendo, né, ali em ter mais rapidamente ali o que eles precisam, né, então se ajudam nesse sentido. Ainda não estão muito à vontade para compartilhar alguns vídeos, não estão muito à vontade para compartilhar, mas eu entendo que é muito natural. Tudo faz parte de um processo, né? E que nós estamos, né, conseguindo bons resultados e nos fortalecendo. Então, isso me traz, assim, grande alegria. Então, o que eu pensei? Rebusquei nas minhas anotações, né, revisitei as minhas anotações, e aí eu fiquei pensando, o equilíbrio entre professor, aluno e comunidade escolar, o que a gente poderia colocar? Acredito que o princípio seria o respeito, né? O respeito pela formação, pela sua formação, pela formação do outro, o respeito pela cultura, os limites físicos, os limites emocionais, as crenças. Então, ter esse respeito é um respeito mútuo, né? Não só o respeito pelo aluno, pela equipe escolar, né? Pelos pais, por toda a comunidade escolar, mas também o respeito por si mesmo, né? O momento em que eu tenho que fazer como a Clarinha, né? Opa, eu preciso respirar, eu preciso descansar, eu preciso me realimentar intelectualmente, né? Eu preciso me equilibrar para conseguir manter esse equilíbrio no grupo, né? A questão da confiança, né? O que nós já conversamos nas ATPCs, onde nós falamos assim, olha, o professor coordenador, ele é o primeiro em que a gente vai buscar, né? Porque de verdade ele é nosso parceiro, é ele quem vai nos dar as dicas, quem vai ouvir as nossas angústias, é ele quem vai nos ajudar ali a encontrar as soluções, né? E a equipe de professores é sem igual, né, gente? A gente tem, assim, amigos maravilhosos, a gente percebe o quanto cada disciplina é fundamental para o desenvolvimento do aluno. Então, ter essa confiança na equipe, até mesmo para a gente poder ter ações, né, juntos, né, não ficar cada um puxando para um lado, mas a gente ter o foco que essa ponte tem que chegar até o aluno, né, a confiança no nosso potencial de adaptação, como nós podemos adaptar o conhecimento, adaptar as possibilidades para que essa ponte se mantenha, né? E confiança na comunidade escolar, a gente tem que ter isso muito claro. Toda a comunidade escolar, ela vai nos dar o apoio, ela vai dar esse retorno. Basta a gente conseguir criar essa ponte, né, de confiança entre a comunidade escolar. E aí a gente tem a questão do conhecimento, né, do conhecimento específico, né, das experiências de vida, que eu acredito que é o que faz a grande diferença, tá, para esse equilíbrio na nossa comunidade escolar, né, e conhecimento do contexto, que a gente não pode deixar de considerar essa situação ímpar que estamos vivendo, mas também não facilitar, né, não é porque menosprezar a capacidade do aluno, né, ou colocar numa outra situação, a gente tem que considerar as fragilidades, mas também a gente tem que manter essa ponte viva, tá bom? Então, assim, gente, esse foi os nossos objetivos de hoje. Eu espero que vocês tenham tido um momento, né, de interiorização, de ter resgatado em vocês todo esse potencial que vocês têm e que vocês percebam que vocês não estão sozinhos, né, que estamos todos juntos e que a gente está aqui para apoiar o outro, mas também para ser apoiado, né, que a gente muitas vezes acha que não precisa, mas todos nós precisamos. Para manter a ponte, nós temos que ter essa humildade de que nós precisamos ser apoiados também, né? Então, a gente tem essa mensagem hoje.
tá bom? E aí eu vou deixar uma avaliaçãozinha aí para vocês, vou mandar no grupo para vocês fazerem rapidamente essa avaliação, que vai ser muito importante para mim, principalmente. E aí vocês vão pensando. A avaliação tá aí, depois eu vou deixar disponível para vocês, até o fim do dia vocês preenchem, quem não conseguiu preencher, sem problema, eu vou ver, me inteirar direitinho aqui o que eu fiz e se eu tenho que deixar alguma coisa mais de fácil acesso para todos vocês, tá bom? Então, e os meus agradecimentos, né, agradeço a mediação da Sarita Almelli, nossa analista sociocultural, que a partir da semana que vem estará de férias. Que delícia, aproveite bastante, Sarita. E eu vou aqui me virar, não sei como, vou pedir ajuda aqui para os professores, que eles me ajudam com certeza, tá bom? A todos vocês, professores, por essa presença, né, virtual, contribuição de vocês no chat. E aí fica o nosso agradecimento. Quem puder, fique em casa, né? Tudo vai ficar bem. Vamos trabalhar para isso, tá bom?